Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre a segunda lei de Newton, muito conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Essa aula vocês vão perceber que não tem muito pré-requisito de aulas passadas, porém é uma aula fundamental para as próximas aulas que nós veremos a seguir aqui no primeiro ano. O que nós vamos ver nesta aula? Nós vamos falar sobre a massa de um corpo, que é uma característica intrínseca da matéria, que nós já falamos aí em aulas passadas, né? E nós vamos perceber que é exatamente a massa de um corpo que é responsável por colocar ou retirar um corpo da inércia. Vamos perceber que a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton, elas estão interligadas. É como se a segunda lei de Newton fosse um complemento da primeira lei de Newton, que nós vimos na aula passada. Tranquilo, pessoal? Uma boa aula para vocês e vem comigo. Então vamos lá. Nós temos aí, ó, esse carrinho, né? Esse carro está aí nessa pista e ele está inicialmente parado, com uma velocidade inicial 0. Se eu aplico uma força no motor desse carro, o que vai acontecer? Ele vai entrar em movimento. Tudo bem? Então, inicialmente, ele tinha uma velocidade 0 e ele começou a acelerar porque foi aplicada uma força no motor desse carro. Ok? Nós aprendemos nas aulas aí anteriores que falamos sobre velocidade, falamos sobre aceleração, nós entendemos que a aceleração ela ocorre devido à variação da velocidade do corpo. Não é isso? Então, se eu aplico uma força no carro, esse carro vai acelerar. Então, a gente começa a perceber que a aceleração ela é proporcional à força aplicada no determinado corpo. Né? Vamos entender isso então. A aceleração é proporcional à força aplicada. Então, o que acontece? Quanto mais eu aumento a força aplicada no motor desse carro, mais ele vai acelerar. Então essa setinha aí, ó, à esquerda do F, né, de força, e à esquerda do A de aceleração, ela me indica exatamente o seguinte: se eu aumento a força aplicada no motor, eu aumento a aceleração do carro. E como que eu faço para aumentar essa força aplicada no carro, né, no motor do carro? Acelerando, pisando no acelerador. Então, quanto mais eu piso no acelerador, mais eu vou aplicar uma força nesse motor e esse motor vai fazer com que o meu carro acelere cada vez mais. Da mesma forma aconteceria se eu pisasse no freio, eu estaria aplicando uma força que a gente poderia falar uma força negativa. Ou seja, eu estaria diminuindo a força aplicada pelo motor no carro. E aí a aceleração seria cada vez menor. Então a gente começa a perceber que a força está diretamente ligada à aceleração aplicada no corpo. Aí vem o conceito de força. E esse conceito de força, nós já estamos falando já desde a primeira aula, né, quando a gente viu vetores. Por quê? Porque força nada mais é que uma grandeza física vetorial. E o que é uma grandeza física vetorial? É uma grandeza que possui módulo, ou seja, um valor, possui uma direção e possui um sentido. Tudo bem? Isso daí nós já falamos aí em aulas passadas, só recordando. Né? Olha lá. Então, força é uma grandeza física vetorial que é responsável por alterar o estado inercial de um objeto, modificando o seu estado de movimento ou de repouso. Foi o que a gente viu aí no carro.
Quando eu apliquei uma força no motor desse carro, eu tirei o carro do seu estado de repouso e ele começou a acelerar. Porque inicialmente a velocidade dele era zero e a velocidade começou a variar. E a gente sabe que variação de velocidade significa aceleração. O corpo começa a adquirir uma determinada aceleração. E força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica. É a segunda lei de Newton. Né? A aceleração é diretamente proporcional a essa força resultante que atua no determinado corpo. E ele está relacionado com a sua massa. A unidade no Sistema Internacional de Força é o Newton, em homenagem a Isaac Newton. E 1 kgf, ou seja, 1 kg-força, é igual a 9,8 newtons, que a gente também já falou em aulas passadas. Agora vamos lembrar aí de Galileu. O que Galileu falou? Galileu falou que a aceleração é a taxa com a qual a velocidade varia com o tempo. Não é isso? Então, variou a velocidade, eu tenho a aceleração. A aceleração, então, é velocidade sobre tempo. Né? A aceleração, A é igual a V sobre T. Vamos entender isso aqui. Ó. Nós temos aqui um carrinho de supermercados vazio e um outro carrinho de supermercado que está cheio. Se eu aplicar a mesma força tanto no carrinho vazio quanto no carrinho cheio, o que vai acontecer? Percebam que a massa do carrinho que está vazio é menor que a massa do carrinho que está cheio. É claro, né? O carrinho cheio de compras, a massa dele vai ser maior que o carrinho vazio. E o que a gente espera que aconteça? Vamos dar uma olhadinha na animação. O que a gente percebeu que aconteceu? A gente percebe que o carrinho vazio é muito mais fácil tirá-lo do estado inercial de repouso, porque a massa dele é menor. A gente percebeu que, sendo aplicada a mesma força tanto no carrinho vazio quanto no carrinho cheio, a gente percebe que... E o que a gente percebe nesta animação? A gente percebe exatamente que, para aplicar a mesma força tanto no carrinho vazio quanto no carrinho cheio, a aceleração de um e do outro são diferentes. Por isso que a gente viu que a massa é muito importante. É muito mais fácil eu tirar o carrinho com uma massa menor do estado de repouso que o carrinho que está cheio. É a mesma coisa que acontece quando dois carros estão parados num sinaleiro. Vamos imaginar que um carro tenha uma massa de 1 tonelada e o outro carro, por exemplo, um caminhão, tem uma massa muito maior que esse carro, né? Que esse primeiro carro. Então a gente vai comparar aí um carro e um caminhão. Eles estão parados no sinal, né? No sinal de trânsito. Quando o semáforo abre, o que acontece? Se os dois aceleram, a gente percebe que o carro ele tem uma aceleração maior inicial. Beleza? É por isso que o carro consegue sair do seu estado de repouso mais rapidamente e mais facilmente que o caminhão, que tem uma massa maior. A mesma coisa acontece para frear. Por isso que a gente, numa estrada, a gente tende a não querer ficar na frente de um caminhão, principalmente numa descida. Porque da mesma forma que é difícil retirar o estado de repouso de um caminhão, também é muito difícil fazer com que ele pare, devido à sua inércia, né? Devido tanto à sua inércia de repouso, quanto à sua inércia de movimento, por causa da sua massa. Tranquilo, pessoal? Se a aceleração é igual a força sobre massa, o que aconteceu aí nesse caso?
quanto maior a massa, por exemplo, a gente estava falando do carrinho do supermercado, menor vai ser a sua aceleração. Da mesma forma o quê? O carro e o caminhão parado no semáforo de trânsito. Se a massa for menor, a aceleração vai ser maior. Da mesma forma que força é diretamente proporcional à aceleração, a massa do corpo é inversamente proporcional a essa aceleração. Agora vamos falar da força-peso. O que significa a força-peso? A força-peso ela está relacionada com o quê? Com a aceleração gravitacional da Terra. Não é isso? A gente tem aí o planeta Terra, né? E todos os corpos que estão na superfície da Terra, eles são atraídos para o interior da Terra. Então a gente percebe claramente que todo corpo que está na superfície da Terra, ele tende a ser atraído para o centro da Terra. Agora, por que ele não cai direto para o centro da Terra? Por causa do chão, né? Então, tudo que a gente solta nas proximidades da superfície da Terra, eles tendem ao quê? A cair. É por isso que acontece, né, esse fenômeno. Né? Então, a gente pode falar que da mesma forma que eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, e peso é uma força, né? A força-peso, no lugar do F aí a gente pode colocar a força-peso. É igual a massa vezes a aceleração agora é a aceleração da gravidade. Então lá no lugar do Azinho de aceleração, a gente coloca o G de aceleração da gravidade. Por isso que peso é igual a massa vezes gravidade. E o peso de um corpo, ele vai estar relacionado sempre com o lugar que esse corpo se encontra. É por isso que a gente não pode confundir massa com peso. A massa é uma característica física e intrínseca do corpo, né, da matéria. Então a massa ela não muda, ela não varia, a não ser que eu engorde ou que eu emagreça. Não é isso? Então quando a gente sobe lá numa balança, a gente está verificando, aferindo a nossa massa e não o peso. Né? Porque o peso é uma força gravitacional. Ela depende da aceleração da gravidade. É por isso que o nosso peso lá na Lua é um valor menor que o nosso peso aqui na Terra. Por quê? Porque a aceleração da gravidade na Lua é menor. Claro, a massa da Lua é bem menor que a massa da Terra. Beleza, gente? Então, a aceleração da gravidade está relacionado também com a massa do corpo celeste. Tudo bem? Pessoal, essa daí é a nossa aula sobre a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado desta aula. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, lembrem-se dos nossos canais de comunicação. Até a próxima aula.